E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, hoje eu estou aqui novamente no canal do Aldrin, que é o meu canal, para dar prosseguimento à nossa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antissi. Nos últimos vídeos, aliás, creio que no último vídeo, a gente veio falando sobre algumas consequências das doutrinas de Occam para os intelectuais, para os filósofos que se seguiram a ele. No caso, no último vídeo, o último vídeo foi dedicado à questão da física, e da ciência de maneira geral. Como que as doutrinas do Occam impactaram a maneira de enxergar a ciência e também os resultados a que a ciência chega. E neste vídeo aqui agora a gente continua falando sobre algumas consequências das doutrinas de Occam, mas agora não tanto no campo científico, mas no campo político. E, bem, falamos já sobre as doutrinas políticas do Occam, hoje a gente vai falar sobre as consequências dela, então. Mas antes da gente prosseguir para o resto do vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. Quais são essas formas? Bem, a primeira delas é através dos links que tem aí na descrição, pelos quais vocês podem comprar os livros que a gente usa aqui. Para você dar no mesmo, eu ganho uma comissão em cima do valor e fica todo mundo feliz no final. Além disso, vocês podem fazer uma doação pontual pelo Super Chat durante alguma live que estiver rolando, pelo botão Valeu que tem aí embaixo, ou também pela chave Pix, que também está aí na descrição. Mas o melhor apoio dentre todos que você pode me dar é o apoio no Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Assim, por mais que você só doe R$2 e possa parecer pouco, eu vou ter a certeza de que vou receber esse valor no mês seguinte. Então, para mim, funciona muito bem, mesmo que seja uma quantia relativamente baixa. Mas mesmo assim, R$2, se vocês pararem para pensar, estamos chegando aí a 4.000 inscritos. Se cada inscrito desse R$2 para mim por mês, enfim, isso já resolveria muita coisa. Então, considere apoiar e, além de você me apoiar e ficar feliz por ter me apoiado, você vai ganhar uma outra coisa também, que é a sua homenagem aqui no começo de todos os vídeos enquanto você estiver apoiando o canal. Então, no caso aqui, eu gostaria de agradecer ao Samuel, ao Pedro Barbosa, ao Cássio, à Andressa e ao Luiz, que vem apoiando aí a gente nos últimos meses. Então, gente, muito obrigado pela doação de vocês. E se você que está assistindo aí ainda não doa, clica aí embaixo para poder apoiar. Mas enfim, vamos seguir para o vídeo. Bem, como eu disse agora há pouco, hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas consequências que a doutrina do Occam teve sobre outros autores nesse finalzinho da Idade Média, e quais autores também apresentaram resistência a elas. No caso deste vídeo de hoje, vamos falar do campo político, que, enfim, é uma questão que já veio sendo debatida, eu já trouxe isso em outros vídeos. Enfim, de todo modo, vamos ver o que o Reale tem a nos dizer e a gente vai comentando como sempre. Na obra política de Occam, vimos como ele combatia o primado político do papado. Contra o absolutismo do Papa, Occam se remete à lei de Cristo, que é a lei de liberdade. O Papa não pode pretender a plenitude ou potestatis, a plenitude dos poderes, nem no âmbito espiritual, nem no campo político. Então, o Occam ele vai ser bem radical na crítica dele ao poder do Papa, de modo que ele não conserva a primazia do Papa, nem no caso espiritual. Ele defende que o Estado e a Igreja têm âmbitos distintos, têm preocupações distintas, portanto, tira o Papa de cima do Imperador, mas, além disso, ele também, dentro do próprio âmbito da Igreja, ele não coloca o Papa como estando acima das outras instâncias da Igreja em termos de decisão, em termos de infalibilidade, etc, etc. Como a gente já viu no outro vídeo. Há 2 vídeos atrás, se não me engano. Então, nem no âmbito espiritual ele tem a plenitude dos poderes. Na realidade, a preocupação básica de Occam era com os direitos da Igreja, que é a multidão de todos os católicos que viveram desde os tempos dos profetas e dos apóstolos até hoje. Então, enfim, a gente já viu no último vídeo como ele coloca a comunidade dos fiéis estando acima, nesse sentido, tendo essa primazia diante tanto dos concílios da Igreja quanto dos papas, que houve aí ao longo da história. E é a tradição histórica da Igreja que, no curso de sua vida religiosa, reconhece e fixa as verdades que estão em sua base. Então não é mais o Papa que tem essa centralidade na hora de confirmar uma doutrina. São os próprios fiéis, ao longo da tradição, que vão justamente reiterando
né, essas doutrinas, as doutrinas certas. Né? O Espírito Santo ele age justamente através do povo, né, e não apenas através do Papa na hora de, enfim, afirmar algum dogma ou alguma coisa do tipo. É a Igreja que é infalível, não o Papa ou o Concílio. Né? Então, enfim, isso bastante em contraste com o que a gente tende a entender hoje, né, dentro da Igreja Católica, principalmente a partir do Concílio Vaticano I. Né? Mas, enfim, interessante aqui, né? O que é infalível, no fim das contas, não é nem o Papa, nem as coisas que o Concílio decide, mas é a Igreja. E aqui, Igreja entendida como comunidade dos fiéis, que, como eu acabei de dizer, se desenvolve aí, se desenrola ao longo da história, ao longo de uma tradição. Enfim, tudo isso aqui é revisão do último vídeo, né, que o Reale faz aqui antes de introduzir os novos autores. E sendo o poder do Papa ministrativos e não dominativos, né, o Papa é um administrador, não é um dominador, um soberano simplesmente, também é insustentável para Occam a pretensão do Papado de Avignon, no sentido de que o poder do imperador derivaria de Deus apenas através do Papa. Enfim, a gente já tratou melhor dessa questão do Papa de Avignon no vídeo, salvo engano, no vídeo em que a gente começa a situar um pouco o século XIV. Foi o vídeo logo anterior a gente começar a falar do Occam. Na opinião de Occam, Cristo e os apóstolos nunca pretenderam estabelecer um reino temporal. Então o reino de Cristo é espiritual. Sua missão tinha por objetivo a salvação espiritual, a salvação das almas. O império, aquele que passou dos romanos para Carlos Magno e depois a nação germânica, já existia antes de Cristo e não esperou pelo Papa para desenvolver suas funções. Então ele como que faz essa constatação, né, de que o império, já havia império antes do Papa existir. Né? Enfim, só começou a haver papas depois de Cristo. Né? E antes de Cristo já havia império. Portanto, a gente não pode colocar aí o império como sendo dependente do Papa em algum sentido. Né? O império já existia antes e já tinha a sua autonomia, já funcionava da maneira como devia funcionar. Em suma, para Occam, substancialmente, vale a teoria proposta pela primeira vez pelo Papa Gelásio I, ali em torno de 492, 496. Aliás, parece que esse foi justamente o tempo de pontificado dele, né? 492 a 496. Vejam, não é 1492 e 6, não. É 492 a 496. Portanto, ele está resgatando algo já muito mais antigo. Né? Muito mais antigo. Enfim, então houve uma teoria proposta por ele, segundo a qual o poder do papado e do império são independentes. Né? Então uma coisa funciona independentemente da outra. Entretanto, enquanto o Papa Gelásio formulava a teoria das duas espadas, né, uma espada espiritual, uma espada temporal, porque na época ela estava em função da reivindicação de autonomia da Igreja em relação à política, mais tarde, em um contexto histórico e político diferente, especialmente com Inocêncio III, já em 1100 e pouquinho, 1200 e pouquinho, avançou decididamente a teoria do primado do poder da Igreja sobre o Império. Daí todas as polêmicas posteriores sobre o predomínio de um ou de outro poder. Então, quando o Papa Gelásio... certo o nome dele? Sim. Quando o Papa Gelásio trouxe essa teoria, né, de que as duas coisas tinham de ser independentes, não foi no contexto em que, por exemplo, a Igreja, como é agora, né, nesse momento que a gente está estudando, a Igreja estando em cima, o Império embaixo, a Igreja dominando o Império, e ele quisesse separar essas coisas para como que libertar o Império desse domínio, né, dessa primazia da Igreja. Não, era o contrário. Né? Ele escreve ali no começo do cristianismo, né, nos primeiros séculos, ainda na era patrística, em que o Império justamente tentava se colocar por cima da Igreja. E ele defendia essa teoria justamente para livrar a Igreja das garras do Império. Então, justamente, ele formulava isso porque na época ele queria reivindicar justamente a autonomia da Igreja com relação ao Império, com relação à política, né, de maneira geral. Só que aí, ao longo do tempo, né, foi avançando uma ideia de que a Igreja deveria estar sobre o Império, enfim, e mandar no imperador e nos reis, enfim, em certa medida, né. E a partir daí, né, quando houve então a Igreja se colocando acima do Império, que essas discussões começaram a aflorar mais.
E aqui, a partir de agora, o Reale vai começar a falar sobre alguns autores que se situam, alguns deles antes de Ockham, alguns deles depois. A gente vai ver alguns autores que justamente desenvolveram essa discussão ao longo dos últimos séculos. Então a gente não vai estar falando de pessoas aqui necessariamente influenciadas pelo Ockham, não todas elas. Mas a gente vai ver aqui sim um autor em especial que de fato leva certas reivindicações do Ockham a um outro patamar. Mas enfim, a gente já vai chegar a esse ponto. Antes disso, antes então da gente ver quem que quis livrar o império das garras da igreja e deixar as duas coisas como âmbitos absolutamente distintos, vamos falar um pouco de alguém que defendeu a primazia do papado, que é justamente Egídio Romano. Vamos ver o que o Reale tem a nos dizer aqui. O defensor da tese curial, da Cúria Romana, foi Egídio Romano, nascido em Roma em 1247, aluno de Santo Tomás em Paris, defensor do tomismo contra a condenação de Estevão Tempier e Roberto Quillard-Bay, mestre em Paris depois da morte de Tempier, sagrado arcebispo de Bourges por Bonifácio VIII e morto em Avignon em 1316. Frase muito grande com muitos elementos. Egídio Romano, então, é defensor da tese que favorece o papado, foi aluno de Santo Tomás em Paris, então vejam como a gente voltou aí um pouco no tempo, estamos no século anterior, estamos em 1247, e foi defensor do tomismo contra aquelas condenações todas que a gente viu, 1270, 1277, essas condenações que aconteceram após a vida de Santo Tomás. Enfim, Egídio foi aí um dos grandes defensores do tomismo nesse contexto. E foi consagrado arcebispo, então foi uma pessoa que teve certo cargo na igreja, o que talvez explique um pouco essa defesa que ele fez do papado, e da primazia da igreja. No seu De Ecclesiastica Potestate, sobre o poder da igreja, que é de 1302, Egídio Romano alinha-se em favor da tese curial, afirmando que tanto a autoridade política como qualquer poder derivam da igreja ou através da igreja. E a igreja se identifica com o Papa. Então vejam aqui, a igreja é fonte de autoridade, tanto de autoridade espiritual como de autoridade política, terrena, mundana, digamos assim. De maneira direta ou indireta, pelo que ele dá a entender aqui. Esses poderes derivam da igreja, ou pelo menos chegam à autoridade política através dela, em alguma medida. Então é a igreja que, no fim das contas, legitima o poder do Papa. Perdão, o poder do imperador ou dos reis, enfim, de qualquer autoridade política. E quando ele fala aqui em igreja, ele está identificando justamente com o Papa, fazendo um movimento meio contrário ao que o Ockham vai operar. Quer dizer, o Ockham, como a gente comentou, ele vai justamente colocar a comunidade dos fiéis como tendo a primazia dentro do âmbito da igreja. Entre poder temporal, aliás, entre império e igreja, nenhum dos dois tem primazia um sobre o outro, são âmbitos distintos. Mas dentro do próprio âmbito da igreja, a comunidade de fiéis está acima do Papa. Nesse caso aqui, tanto que o Ockham, quando fala em igreja, que a igreja que é infalível, ele está justamente se referindo à comunidade dos fiéis. Só que vejam, o Egídio Romano aqui também está defendendo a primazia da igreja, só que igreja aqui enquanto Papa, não enquanto comunidade dos fiéis. Então a igreja se identifica com o Papa. O Papa é justamente essa figura que encarna e representa maximamente a igreja. Então ele vai defender essa tese. E nessa época, o mais tenaz opositor das teses do papista Egídio Romano foi João de Paris, 1269 a 1306. Mais ou menos ali na mesma época, nasceu um pouco depois, que no De Potestate Regia et Papali, do poder régio e papal, afirmou o direito dos indivíduos à propriedade, negou que o Papa pudesse se arrogar a plenitude dos poderes, a plenitude ou potestatis, e lhe atribuiu unicamente a função de administrador dos bens da igreja. Então vejam, o João de Paris, ele desenvolve a teoria dele justamente partindo de uma afirmação do direito de propriedade das pessoas, dos indivíduos. Percebam aqui uma ênfase no indivíduo, que a gente já estava vendo no Ockham, uma ênfase no indivíduo que novamente vai levar a um descentralismo de poder.
né, uma vez que todos são indivíduos, né, e que existe essa ênfase muito grande nesse aspecto das pessoas, o poder também não vai se concentrar em uma pessoa só. Né? Vai haver essa demanda por autonomia, né? Como a gente já viu no vídeo sobre a política pro Ockham. Mas vejam, então, nega que o Papa possa se arrogar a plenitude dos poderes e atribuiu a ele a função de administrador dos bens da Igreja exclusivamente. Então veja, né, ele não é dono, ele dá a entender aqui que não se trata de ser dono dos bens da Igreja. Os bens são da Igreja, mas o Papa é um administrador. Novamente essa noção retornando aqui. Né? Enfim, isso de maneira bastante evidente está muito relacionado com essa questão da ênfase na propriedade, né, evocada pelo João de Paris. Então, se os indivíduos têm direito à propriedade, o Papa parece que só administra esses bens e não os possui nenhum deles. E agora o próximo autor que o Reale vai mencionar aqui é o Dante, né, o autor da Divina Comédia mesmo. Para quem não sabe, ele escreveu sobre política, né, ele tem tratados de filosofia também. Enfim, viveu entre 1265 e 1321. Ele escreve um tratado chamado De Monarchia, sobre a monarquia. E ele vai dizer aqui que Dante também se preocupou em defender o império em relação às pretensões do papado. Então, o Dante vai assumir o partido do império, por assim dizer, nessa discussão. Segundo ele, Dante, as duas instituições visam objetivos diferentes. O império trata dos bens que podemos conseguir nesta terra. A igreja cuida da bem-aventurança celeste. Então, enfim, novamente essa distinção de âmbitos muito, muito, muito clara aí, né? Trata-se, de um lado, de bens terrenos, que dizem respeito à nossa sobrevivência aqui, nossa vida em sociedade, e outra que parece ter um foro mais individual, espiritual, que nos conduz à eternidade depois desta vida. Se os assuntos do Império, por um lado, limitam-se a essa vida e não dizem nada a respeito da próxima, também as questões da Igreja, as questões espirituais, dizem respeito à vida seguinte, e não às questões desta vida, dos bens, de como a sociedade se organiza, etc, etc. Isso é um assunto diferente. Para o Dante. Assim, dadas as suas diferentes finalidades, as duas instituições são irredutíveis uma à outra. Então não dá para você reduzir o poder de uma ao poder da outra, o poder da outra ao poder de uma. Portanto, não dá para colocar uma acima da outra como se fossem graus distintos de um mesmo sistema de hierarquia que diz respeito a um mesmo assunto, a um mesmo objeto. Quer dizer, como se o imperador tivesse poder sobre certas coisas e o Papa tivesse poder também sobre as mesmas coisas, mas num grau acima, mandando também no imperador. Não, se trata de dois âmbitos, novamente, diferentes. Mas, querendo se discutir o primado de uma das duas, então, considerando que só o império pode assegurar a paz e a justiça, tal primado cabe ao imperador. Então, em algum sentido, o imperador tem algum primado. Já que, pela perfeição da convivência humana, convém ser um como um timoneiro, que, considerando as diversas condições do mundo, entre os diversos e necessários ofícios, tenha o bastão do universal e imbatível ofício de comandar. E essa figura é o imperador. É ele o mandante de todos os mandamentos, e o que ele diz é lei. Por todos deve ser obedecido, e todo outro mandamento é do seu mandamento que adquire vigor e autoridade. Então ele faz essa comparação aqui do imperador a um timoneiro, que justamente vai, diante da situação ali do navio, vai comandá-lo. E, enfim, ele salienta a questão da unidade, e relaciona isso à questão da paz. Uma vez que você tem um único poder, você consegue instaurar a paz a partir desse poder. É até uma noção que é bastante comum na antiguidade, e até o próprio Aristóteles fala disso, que é aquela ideia de que num exército você deve ter um único general. Se você tivesse dois generais, cada um com uma fonte de poder independente um do outro, você teria comandos diferentes se aplicando ao mesmo exército, e ali você teria uma bagunça. Você não teria um exército ordenado. Você não teria de fato um exército. Porque você não teria um comando central. Você teria uma dualidade de fontes de poder e de instruções que tornaria a coisa muito caótica, e poderiam se contradizer, etc, etc. Então, no fim das contas, parece que o Dante vê uma preocupação aí, aliás, ele tem uma preocupação em manter certa unidade no poder, colocar uma fonte única para conduzir as coisas aqui na Terra.
E esse cara é justamente o imperador, que, como eu disse aqui, atua como um timoneiro. Em uma visão de conjunto, não é difícil constatar que no panorama geral dos autores citados e dos outros autores da escolástica, a obra política de Marcílio de Pádua destaca-se como um dos pontos mais significativos, representando claramente o fim do pensamento medieval e o início da época moderna. Então a gente vai ver com Marcílio de Pádua, a partir de agora no vídeo, enfim, é o último autor de que a gente vai falar hoje, que nele a gente já vai ver muito marcada essa mudança de mentalidade, passando da Idade Média para a Idade Moderna. A gente vai ver como ele leva em consideração algumas coisas que não eram levadas e deixa de levar em consideração coisas que antes tinham de ser levadas. Ninguém fazia filosofia política sem levá-las em consideração. Mas enfim, para sair do abstrato, vamos continuar lendo aqui. Enfim, e isso ele representa claramente o fim do pensamento antigo, e a mudança para o pensamento moderno, pelo fato de que as teorias políticas e jurídicas de Marcílio colocam-se fora do âmbito em que se desenvolvera a polêmica dos medievais. Com efeito, Marcílio elabora sua doutrina sem levar em conta o direito natural divino, que, de um ou de outro modo, constituíra um dos pilares do pensamento medieval. Então essa ideia de direito natural, essa preocupação com os fundamentos éticos do direito, da política, não vão estar sendo mais levados em conta tanto assim. Isso não vai ser mais uma questão para o Marcílio de Pádua, então ele vai como que mudar de assunto, ou melhor, vai tratar do mesmo assunto usando elementos diferentes, tendo preocupações diferentes. Ele não vai falar em direito natural, e enfim, nem de um direito natural aqui, mas especificamente divino, um direito natural que tem sua fonte justamente em Deus. Bom, aí que o Reale dá pra gente algumas características, alguns dados importantes da vida dele. Marcílio Maierardini nasceu em Pádua em 1275, entre 1275 e 1280, indo mais tarde para Paris, onde ensinou e onde entre 1312 e 1313 foi reitor da universidade. Enfim, trata-se novamente aqui de uma pessoa importante. Em Paris, ele sofreu a influência do averroísmo latino, que separava claramente a razão da fé e, com a doutrina da dupla verdade, eliminava os obstáculos para o caminho do racionalismo radical. Bem, voltem ao vídeo do averroísmo latino, se vocês quiserem entender melhor o que significa essa doutrina da dupla verdade. Mas, basicamente aqui, essa dupla verdade, enfim, quais são os duplos aspectos dessas verdades, São, de um lado, as verdades da fé e, do outro, as da razão. Segundo essa doutrina, a gente pode sim admitir essa dualidade, mesmo que essas duas doutrinas sejam contraditórias, mesmo que essas verdades vindas de um lado e de outro se contradigam entre si. Então, com a doutrina da dupla verdade, eliminava os obstáculos para o caminho do racionalismo radical. Então, a gente já comentou também um pouco no vídeo do averroísmo latino, como que separar essas coisas, admitir de um lado verdades de fé contraditórias à verdade de razão e manter essas duas coisas fingindo que elas coexistem, por assim dizer, leva ao racionalismo. Na Idade Média, essa doutrina geralmente aparece justamente como uma tentativa de salvaguardar a fé diante do que a razão está dizendo que contraria a fé. Então, o fato dessas duas coisas serem separadas no medievo se deve justamente a uma motivação religiosa. Justamente porque, uma vez que essas duas coisas estão separadas, as verdades de razão já não podem mais exatamente contrariar as verdades da fé, no sentido de, enfim, fazer com que a gente deixe de acreditar na fé para acreditar na razão. Essa é a grande preocupação, geralmente. Na Idade Média, essa ideia vai surgir justamente para que a gente possa ficar com as duas coisas ao mesmo tempo e não precise abrir mão da fé. Só que é claro que isso vai dar uma autonomia para a razão muito acima do que os medievais, antes dessa doutrina, estavam acostumados. Então essa autonomia vai ser essa autonomia vai levar a um certo racionalismo. Essa autonomia que a razão vai adquirir vai levar ao que ele chama de um racionalismo aqui. A um uso da razão, digamos assim, excessivo. Também averroísta era João de Jandun, que se diz ter colaborado com Marcílio na elaboração de sua obra maior, que é o Defensor Pacis, concluído em 1324. Morreu entre
1342 e 1343. Então a gente tem João de Jandum aqui aparecendo como uma figura aparentemente auxiliar do Marcílio de Pádua, principalmente no que diz respeito a essa obra que a gente vai descrever agora, né, que fala justamente das doutrinas políticas dele, do Marcílio de Pádua e aparentemente do João de Jandum também. Bom, examinemos as teses de fundo do Defensor Pacis. Defensor Pacis é o defensor da paz. Pois bem, para Marcílio, e talvez para Jandum também, o Estado é uma communitas perfecta, uma comunidade natural, autossuficiente, que se ergue com base na razão e na experiência dos homens, servindo-lhes para viver e viver bem. Então a comunidade política, né, o Estado, ele tem um fim exclusivamente terreno, né? Ele tem a ver com uma comunidade natural autossuficiente, portanto ela não precisa de mais nada externo à própria comunidade, e que se ergue com base na razão e na experiência dos homens ao longo da história, né? Então, a gente vai ter como fundamento do Estado justamente aquilo que a gente alcança pela nossa razão e que nos parece fazer mais sentido no contexto político, mas também o Estado tem de levar em consideração a tradição dos homens, né? O que foi sendo feito, o que foi funcionando, enfim, e trazendo essas coisas, né? Mantendo essas preocupações, enfim, essas regras, né, que foram justamente modelando a política até agora e que se mostraram efetivas. Então a gente tem a razão e a experiência acumulada ao longo do tempo, sustentando aí o funcionamento do Estado. E o objetivo dessa comunidade perfeita, que é o Estado, é justamente fazer com que os homens vivam, mas não apenas que eles sobrevivam, mas que vivam bem, vivam da melhor maneira possível. O Estado de que fala Marcílio não é mais o Império Universal, mas sim o Estado Nacional, a Comuna ou o Magistrado, isto é, o Estado de sua época. Então aqui a gente já não tem mais o Império sendo tão levado a sério assim. A gente viu nos últimos vídeos como a figura do Imperador, assim como a do Papa, foi sendo dessacralizada de certa forma. O Reale chega, inclusive, a colocar a figura do Papa e a figura do Imperador como as duas figuras teocráticas desse período. Então são figuras cujo poder supostamente deriva de Deus e que guardam essa autoridade toda por causa disso, né? Agora, o Estado da época do Marcílio de Pádua já não é mais o Estado do Imperador, né, do Sacro Império. Agora é um Estado nacional, é uma comuna, é um magistrado. É um governante que não tem, né, que não carrega consigo todo esse peso teocrático, né, toda essa pompa, digamos assim, né, toda essa autoridade que Deus supostamente o deu. Esse discurso era referente ao imperador, agora com os estados não há mais isso. E, para Marcílio de Pádua, esse estado é construção humana, que responde a finalidades humanas, não havendo vínculos de natureza teológica. Então, como eu disse, tem a ver com viver bem nesta vida. Tem a ver com viver bem nesta vida. Portanto, é um fim exclusivamente humano para o nosso amigo Marcílio. Fé e razão são distintas, como são a igreja e o Estado. E este não deve submeter àquela. Ao contrário, no que se refere à vida terrena, é a igreja que deve se submeter ao Estado. Então vejam o nível de inversão a que estamos chegando aí. Então ele diz aqui que fé e razão são distintas, isso se reflete, como a gente já disse em outras ocasiões, no fato de que igreja e Estado também são distintos e são igualmente separados. Separação entre fé e Estado, entre igreja e Estado, é um reflexo político dessa visão gnoseológica, vamos dizer assim, de que a fé e a razão estão separadas. E, enfim, o Estado não deve se submeter à igreja. Só que o Marcílio vai dizer aqui que, olha, é para a igreja se submeter ao Estado, sim. E a gente vai ver os desenvolvimentos disso aqui agora. Ele diz aqui, naturalmente, há a lei religiosa que tem por fim a glória ou a pena in seculo venturo. Então, os assuntos da igreja dizem respeito ao século vindouro, a vida eterna, a vida que virá, não a esta vida. É a lei mosaica, a lei evangélica,
como também a de Maomé e a dos próprios persas. Né? Então parece que ele já está até levando em conta aqui outras culturas, né? Outras fontes religiosas, outras origens religiosas, outras tradições, culturas religiosas. Não apenas o cristianismo. Mas então vejam, né? A igreja tem os seus assuntos. Né? Mas os assuntos da igreja dizem respeito à vida seguinte, à vida que vem, e não à vida atual, que já está aqui, a que estamos vivendo na prática. E além dessa lei religiosa, há também a lei que constitui o critério do justo e do útil no plano puramente humano e social. Então ele vai realmente entender essas coisas como absolutamente separadas, e há o que diz respeito ao século vindouro e há o que diz respeito a este século, né? a nossa vida terrena aqui. E essa lei é tal porque é um mandamento coativo, ao qual está ligada uma punição ou uma recompensa a ser atribuída neste mundo. Então vejam que o poder da igreja está ligado a uma pena ou uma recompensa que virá na outra vida. Por outro lado, a lei secular, a lei terrena do Estado, diz respeito a penas e recompensas que são aplicadas neste mundo aqui. De fato, quando alguém rouba, essa pessoa vai, enfim, prejudica uma outra pessoa neste plano aqui de realidade, nesta vida, ela é presa ainda a esta vida. Ela é pega, ela é julgada, ela é condenada ou absolvida, e, enfim, tudo isso acontece neste plano ainda. E a lei do Estado diz respeito justamente a isso, a esta vida e as recompensas e às punições referentes a ela. Desse modo, para Marcílio, a lei não tem um fundamento divino, nem um suporte ético, nem se baseia no direito natural. Então vejam, como eu tinha antecipado, direito natural, ética, essas coisas não dizem respeito à política, à lei do Estado. Escreve Marcílio no Defensor Pacis: nós dizemos que o legislador, isto é, a causa efetiva primeira e própria da lei, é o povo, ou seja, a coletividade, universitas, que ele coloca aqui, dos cidadãos, ou a sua parte mais importante, valentior pars, a parte que vale mais, traduzindo literalmente, que por sua escolha, pela escolha do próprio povo, ou seja, por vontade expressa em palavras na reunião geral dos cidadãos, ordena, ou melhor, determina fazer ou omitir uma coisa relativa aos atos civis humanos, sob ameaça de pena ou suplício terreno. Então vejam, a fonte da autoridade do poder político não é mais um direito natural ou uma ética. Porque o que a gente tinha até agora era justamente que um determinado governo, uma determinada lei é justa porque ela está de acordo com a lei natural. Ela está ali justamente de acordo com a lei natural e se aplica aqui para resolver os problemas terrenos. Mas se essa lei contraria a lei natural, alguns autores, como São Tomás, por exemplo, dirá que não se trata nem de verdadeira lei. Seria uma lei entre aspas, vamos dizer assim. Uma verdadeira lei, uma lei que se possa dizer que é lei mesmo, é uma lei baseada na lei natural. Mesmo que seja uma regra positiva, ela não pode contradizer aquilo que os princípios mais gerais da razão humana dizem a respeito da ética. Ele menciona a questão da ética aqui, da ética no direito natural, que é aquilo que, na tradição, é o que é certo por si. É aquele certo e errado que a gente deduz da própria natureza humana, por isso que é o direito natural. Pelo próprio funcionamento do ser humano, a gente deriva daí algumas regras. E para o Marcílio isso não vai ter nenhuma importância. A autoridade da lei e do Estado, que promulga essa lei, vem justamente do povo. Então, se for o povo, portanto, a coletividade dos cidadãos, ou a parte mais valiosa deles, uma maioria, talvez, mas enfim, a parte dos cidadãos que mais vale, se a lei derivar dessa galera, a lei é legítima. Então, a lei tem a sua validez, o fato dela ser certa ou errada, baseada exclusivamente no que as pessoas decidem em coletividade, as pessoas daquele Estado. A autoridade, portanto, vem do povo. E aí o povo, numa reunião geral, ou enfim, num documento escrito, etc., vai determinar o que se faça ou que não se faça
alguma coisa no âmbito político, né, no âmbito da sociedade terrena. E aí vai decidir, né, se determinada atitude merece uma punição terrena ou merece uma recompensa terrena. Mas tudo no plano terreno ainda, né? O âmbito da política e o âmbito da fé não se misturam, né? O âmbito do Estado e o âmbito da Igreja permanecem separados. A lei e o Estado, portanto, são coisas e construções humanas, encontrando sua justificação unicamente no fato de serem estabelecidos pela vontade humana. Então a vontade humana é predominante aí. A gente não poderia nem dizer que é a inteligência humana, que identifica algo de bom e que, portanto, por ter identificado que é bom, promulga isso politicamente. Não se trata disso. Se trata, de fato, de uma primazia da vontade humana. A coletividade dos seres humanos daquele Estado querem, aliás, a coletividade daquele Estado quer, logo é legítimo. Logo deve ser feito, logo pode ser feito. E não há nenhum problema nisso, porque ética e lei natural não tem nada a ver com esse assunto. É a lei que é soberana, nem o indivíduo ou o governo. Que o povo trata de controlar, no caso o governo, trata de controlar precisamente por meio da lei, já que, juntamente com Aristóteles, Marcílio está convencido de que onde as leis não são soberanas, não há verdadeiro Estado. Então parece que é a lei que molda o Estado nesse sentido e que o legitima também. Soberania popular e Estado de Direito. Eis, portanto, os dois pilares inovadores da original teoria política de Marcílio de Pádua. Então, soberania popular e Estado de Direito. Vejam como essas noções que até hoje em dia são muito faladas, né, principalmente pelo pessoal que defende, que é bastante apegado às questões envolvendo democracia e tal, né? Vejam como esses dois conceitos já apresentam suas raízes aqui, né, já estão sendo plantados e cultivados. E estão perpassando tudo isso que a gente disse. Né? Então, vejam como a gente tem aí um tipo de pensamento, como o Reale disse, que é muito mais moderno do que medieval. Né? Que é um pensamento que tem seu fundamento, que é uma forma de pensar o poder que tem seu fundamento justamente na opinião das pessoas, né? No que as pessoas daquele Estado consideram bom ou mal, adequado ou inadequado. Não há nenhum critério maior pelo qual nós devamos julgar isso, um critério natural, um critério ético, um critério humano, um critério religioso, teológico. Depende exclusivamente da vontade humana. E, enfim, certamente a gente vai ver consequências também dessa teoria política ao longo dos próximos vídeos, no próximo volume. Mas, enfim, gente, este foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estamos aí nessa reta final do segundo volume da Patrística, da História da Filosofia. Ainda teremos mais 2 vídeos, se não me engano. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre questões religiosas, né, que foram consequência de discussões religiosas e demandas religiosas que surgiram depois das doutrinas de Occam se popularizarem. E no final a gente vai ver, aí até um pouco destacado aqui do que a gente anda falando ultimamente, a gente vai falar um pouco de Mestre Eckhart, né, que foi um representante aí de um movimento de mística especulativa, que justamente apareceu um pouco como fruto dessa crise da escolástica e do pensamento racional e de tudo aquilo que a gente veio vendo nos outros autores. Mas enfim, vamos finalizar o vídeo então. Obrigado por ter assistido. Deixa um like, favorite o vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário também. Além disso, lembre-se de que você pode apoiar o canal por todas essas vias que eu mencionei no começo. E, o mais importante de tudo isso, lembre-se de enviar esse vídeo para alguém que você acha que possa se interessar, para alguém que precisa ou quer aprender mais sobre filosofia. É assim que a gente vai fazer mais conhecimento chegar a mais pessoas. Se não tiver divulgação de vocês, enfim, se depender do algoritmo do YouTube, talvez isso não aconteça de maneira tão efetiva e tão eficaz, né? Enfim, gente, é isso. Tchau, tchau.